A grande complicação do estudo do capitalismo, desde logo já citei no começo, é o problema de que se trata de um fenômeno histórico, com descontinuidades e continuidades, tanto no tempo, quer dizer, qualquer classificação temporal que você faça, tem o problema de que aparece imediatamente a ideia ou de ciclo, ou de crise, ou de ruptura, quanto no espaço, quer dizer, para alguns autores, sobretudo os historiadores, tipo o Brodel, o capitalismo começa nas cidades, é uma coisa antiga, começa nas cidades, na verdade começa lá no Mediterrâneo, claro, e vai expandindo naquilo que ele chama, vai tentando, e ele também tem claro, a universalização e a fazer uma economia mundo, como ele chama. Do que ele estuda, aliás, é o tempo do mundo daquilo que nós chamaríamos capital mercantil. Então, evidentemente que há quem ache que o capitalismo é muito antigo, que a discussão de datá-lo na Revolução Industrial é incorreta. E a maioria dessas pessoas que acentua a continuidade, tem claro sim, o espaço do capitalismo, da acumulação capitalista, efetivamente é nas cidades. Esses caras partem sempre do comércio. Todos têm claro, no entanto, que é o comércio a longa distância, o que vai permitindo incorporar todo o desenvolvimento da atividade humana. Evidentemente que quem acha isto dirá, e o Brodel diz, que não adianta a discussão capitalismo mercantil, industrial, financeiro, porque em todos os estágios do capital houve formas de capitalismo mercantil, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. O velho Marx não tem nada contra, ele diz as três formas do capital são efetivamente o capital mercantil, o capital industrial, o capital financeiro. Mas ele, como muitos autores, como Schumpeter, como todos os demais autores da economia política, centram o começo do capitalismo naquilo que eles chamam as duas modernidades, que é a da revolução política contra o ancião regime e a da revolução tecnológica da primeira industrial. Então qualquer moderno que não seja um historiador do Fôlego do Brodel chega e diz, ok, começou na verdade por uma enorme descontinuidade histórica, que aliás vai paralela, porque a Revolução Burguesa Inglesa não deu lugar a uma coisa tão complicada quanto a francesa, e temos claro que há, isso para da economia política tradicional clássica, que começou com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial. A discussão de qual das duas é uma revolução burguesa é mais complicada, não vamos entrar nisso. Então cortam ali. Pelo contrário, insisto, um historiador que vê a partir do comércio, a partir da divisão do trabalho, claro, e toma as cidades como locus importantes, onde se agregam homens livres. No fundo, há sempre uma ideia que é uma propensão à troca. Se o Adam Smith depois retoma. E a partir daí, o comércio, mas não qualquer comércio, o de lá não basta, dá o espírito mercantil já, mas é o a longa distância quem permite a expansão, tem a ideia de que o capitalismo é uma civilização, que começa antiga, começa, a dizer a verdade, no Mediterrâneo. E vai vindo, a Liga Asiática vai, depois vai para a Inglaterra, mas também vai para a Holanda. Ele não está discutindo quem manda no mundo, ele está discutindo que a civilização capitalista da acumulação de capital, sob a forma mercantil, industrial e financeira, se dá originariamente ali no Mediterrâneo e vai. E aí, portanto, é uma história longa, que não terminou. Aliás, o Brodel dizia, quando um aluno do doutorado dele pediu para fazer uma tese sobre a Revolução Francesa, ele disse, não vou orientar, porque ela ainda não terminou. Os efeitos dela ainda não terminaram e eu não trabalho senão com a distância histórica de perceber. Ele escreveu as conclusões a 3 tomos que se chamam O Tempo do Mundo, está posta aí, eu considero leitura de referência para esta aula, mas não é obrigatória, é curtinho. As conclusões, como quem diz, o meu método de análise
ele só vai até o século XVIII. Serve para agora. E aí analisa. Bom, aí é ótimo. Porque aí ele continua dizendo que tem capitalismo mercantil, industrial, financeiro, tem e terá, que tem capitalismo concorrencial e monopolista. O monopolista não deve ser chamado do mercado, é uma esfera superior de um sistema sobre o qual os pobres coitados dos mortais não têm nenhuma influência. E há um andar inferior onde está a economia de mercado. E aí ele diz assim, ué, os economistas até hoje não falam em economia concorrencial e economia monopolista em forma de concorrência. Então, eu, aquela que é concorrencial, chamo mercado. E a que não é concorrencial, não chamo mercado. Estás a ver que isso é arrepiar os cabelos de qualquer economista político, sobretudo dos que vêm da tradição marxista. Mas está escrito, é claro. E ele não dá maior importância aos Estados. Ele está discutindo um processo civilizatório, isso é muito engraçado, cuja origem é a mercadoria e a acumulação mercantil. E que sempre tem lá uma manufatura qualquer. Ele não discute nunca a dominância de uma sobre outra. Mas ele tem, portanto, uma ideia de que há uma continuidade no tempo, que o espaço amplia até abarcar o mundo. Chama-se economia mundo. Bom, economia mundo, para os que viviam ali nas repúblicas do Mediterrâneo, era o Mediterrâneo. E mais uma coisinha lá, que era a Liga Asiática, o resto era bárbaros. Então ele tem a ideia do capitalismo como um processo civilizatório e, por suposto, não diz grande coisa sobre o Oriente, a despeito, como eu já disse, o Oriente tem 3.000 anos de história, a não ser o comércio do Oriente que ele põe como coisa importante. Muito bem, então ele é da tradição da continuidade. Todos os liberais são da tradição da continuidade, mas aceitam a ruptura contra o ancião regime. Na verdade, o que eles invocam é que há uma ruptura, mas uma única ruptura, aquela ali, onde efetivamente foi proclamado que não era o Estado, nem a oligarquia, eram os cidadãos comuns burgueses, que, em busca dos seus interesses e da sua liberdade, os homens de bem, se viam livres do monopólio da corte, daquela atrapalhada toda, do ancião regime, etc., e buscavam e acreditavam, e sempre acreditam até hoje, que mercado, propriedade, comércio e ordem social estão juntos. Os indivíduos lutando pelos seus interesses individuais, o utilitarismo, o egoísmo, tem lá a frase, a fábula de Mandeville num dos textos, vocês verão, é perfeitamente compatível. Na verdade, não é Deus quem governa os negócios, Deus governa a moral, mas há uma ordem natural, não dizer mais divina, dizer natural, a qual nós, pensadores morais do começo deste século, nesta pequena ilha chamada Inglaterra, estamos dizendo ao mundo, e disseram de vez, até hoje estão dizendo, que mercado, propriedade, comércio e ordem social vão junto, e a Pax vai ser universal. No caso deles, são os vitoriosos, porque a Pax deles durou 100 anos. Na verdade, é a Pax Britânica, durou 100 anos, foi até 1914. Então, diria que são os vitoriosos. Está voltando esta porcaria. Só que está voltando, hoje, com um grau de criticidade mais alto, está voltando sobre um império que tem menos tempo, apenas 50 anos, que é o da Pax Americana, e que, evidentemente, invoca exatamente a mesma coisa, tá? E invoca que o Estado deve se limitar a fazer o que deve se limitar, embora isso seja mentira, porque o Estado americano, ao contrário do outro, tenta regular muito mais fortemente tanto a atividade nacional quanto a internacional.